Bom dia, gente. Meu nome é Luellen. Esse canal tá o nome da minha filha, mas esse YouTube é meu. Eu vou estar editando e eu vou estar postando meu testemunho aqui, dia após dia, provando para as pessoas que milagres existem, que para Deus nada é impossível. Há 1 ano e 3 meses atrás, eu sofri um acidente de moto. Eu estava entregando para minha sogra batata e eu estava passando numa rua, veio 2 motoqueiros embriagados e me acertaram com uma moto grande. Eu estava a 20 por hora. Eles me jogaram a 12 metros de altura. Eu caí, eu tive um trauma na cabeça, uma lesão na cabeça. Eu tive as 2 clavículas quebradas, 7 costelas quebradas, 3 lesões na coluna. Uma delas era na cervical. Tive 3 lesões no fêmur. E tô aqui para contar para vocês. Cheguei pro hospital e entrei na emergência. Foram achando aos poucos os meus problemas. Cada hora era um diagnóstico diferente. E para os médicos eu não tinha vida. Para os médicos eu não ia sobreviver. Para os médicos eu estava que nem um quebra-cabeça. Eles falavam para minha família que o quebra-cabeça ainda era mais fácil, porque tinha como montar e desmontar a hora que queria. E eles não sabiam por onde começar. E assim, desculpa pela simplicidade do vídeo. Eu não sei conversar direito. Peço para que Deus me dê sabedoria para mim poder estar interagindo e contando para vocês, porque eu quero que esse meu milagre rode o mundo e ajude a salvar outras vidas, novas vidas, restaurar as pessoas, restaurar vidas que estão aí perdidas no mundo, mostrando para elas que Deus está com a gente, que Deus não abandona seus filhos, não importa as circunstâncias. Todos nós somos humanos, todos nós erramos e todos nós estamos sujeitos a passar pelo que eu passei. Voltando ao assunto. Eu cheguei no hospital, tive uma cirurgia de emergência para fixar o fêmur. Fui pro quarto, aí foi quando começou a fazer os exames e foram achando esses outros problemas em mim. Me encaminharam para UTI porque minha saturação estava baixa, eu não conseguia respirar sem o respirador. E foi assim a parte mais difícil. Eu não lembro muito, mas a minha família conta, né? Meu marido, porque eu não aceitava ir para UTI porque eu tenho uma filha de 7 anos. E eu precisava dela, eu queria ela. Eu não tive minha mãe para criar a gente e eu tava preocupada com ela, né? E aí fui pra UTI e cada dia que eles iam me visitar, a minha irmã e meu marido era um diagnóstico diferente. E era cada dia uma notícia pior. Como eu tive uma lesão na cabeça, eu não conseguia falar para eles o que eu tava sentindo. Eu não conseguia falar para eles o que estava acontecendo. Mas eu ouvi as reuniões dos médicos falando: essa moça não vai aguentar, essa moça não tem vida, essa moça não vai, não tem como. Me levaram no dia 1 de julho, foi no dia 30 o acidente, de junho do ano passado. No dia 1 de julho, me levaram para o centro cirúrgico para fazer a cirurgia da coluna. E me retiraram de lá porque eles falaram que eu não tinha chance de vida. E foi assim, desistiram, não foi feita. Eu ficava na cama reta, não mexia nada, não estava consciente do que estava acontecendo, mas eu ouvia. E eu me apeguei com Deus, mesmo assim. Eu implorava para Ele não aceitar. Os médicos falavam para minha família que se eu fosse ficar ali no hospital, se eu tivesse vida, se eu conseguisse sobreviver, eu ia ficar ali 60 dias, de 60 para 70 dias. E que eu não ia mexer nada, que eu ia mexer só os olhos. Só que eu não sabia ainda, no 9º dia que eu fui voltando ao normal e entendendo o que estava acontecendo. Aí eu me apeguei mais ainda com Deus, mas eu sentia muita presença dele sobre a minha vida. Eu sentia que ele estava ali comigo, eu sentia que ele não ia me abandonar. E a todo momento eu pedia para ele: Senhor, eu não aceito esse diagnóstico, Senhor, vira esse diagnóstico. Coloca a sua mão abaixo dos médicos. Portanto que o médico responsável por mim mesmo, que era uma equipe, mas o responsável por mim, que me pegou na hora da emergência, ele falava que os outros médicos iam se surpreender com o diagnóstico. Era vários exames feitos e refeitos, de madrugada, vai, faz exame, volta, faz, porque eles não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Tipo assim, o diagnóstico ia virando, ia mudando. E quando chegou no 12º dia, a minha irmã foi me visitar. E eu falei pra ela assim: Olê, eu vou ir pro quarto, na frente do médico. Ele falou assim: não liga pra ela não, que ela tá pirada. Ela tá variando, ele falou. Ela não tem diagnóstico pra sair daqui,
Começou a falar que eu cheguei e ia até no céu, aí toquei a mão lá, mas Deus mandou eu de volta pra baixo. Começou a falar essas coisas, eu chorei muito, sabe? Eu não aceitava, aquele dia eu chorei o dia todo. Eu não sei se eu tinha delirado ou se o Espírito Santo tinha falado comigo. E o médico falou um monte, eu chorei muito. E a minha irmã foi embora, eu fiquei chorando. E nesse dia eu fui pra cirurgia da cravícula. Aí eu fui pra cirurgia da cravícula, minha irmã foi embora, eu voltei pro quarto. O enfermeiro foi na madrugada me ver e falou assim pra mim: como você é forte, hein, Luellen? Aí eu falei: por quê? Ele falou: Luellen, nenhuma sedação pegava em você. Você entubada, você acordava gritando, a gente não tinha como te ouvir. Só que a gente tinha que te acalmando, a gente aumentava a intubação sua, só que não conseguia te parar. Nada te parava, você lutou muito pela tua vida, sabe? Falou de Deus pra mim, conversou bastante. Tô resumindo um pouco, senão fica muito comprido. Aí fui pro quarto cedo, acordei entubada, gritei muito porque eu tava entubada. A enfermeira dava sinal que eu não poderia gritar e foi tirado de mim, entubado e tudo, a intubação, né? O doutor mandou eu contar até 3 e tirou de mim. E assim, foi assim, extraordinário esse dia. Porque o doutor liberou pra tirar e a hora que tirou, o que eu pedi pra ele? Doutor, chorando, eu só queria um pão. Eu começo a chorar quando eu lembro, porque eu falei: doutor, eu só queria um pão. Só um pedacinho de pão. Porque fazia dias que eu só podia comer comida pastosa. A água eles jogavam na minha boca de pouquinho, porque eu tinha uma lesão no pulmão também, na caixa torácica. Então eu não podia comer coisas assim, que era em pedaço. Depois no finalzinho começou a liberar, mas eu não tinha vontade de comer. E esse dia eu fui dormir chorando e falei com Deus. Somente eu e ele sabiam o que eu falei. No dia seguinte, a enfermeira chegou cedo e falou: Lu, se acalma. Era uma senhora, Ju. Ela falava muito pra mim de Deus, ela conversava muito comigo, ela via meu desespero. E ela falava assim: Lu, hoje eu vou tirar teu respirador. Vamos fazer um teste. Tenta manter a calma, Lu, porque você vai ficar bem e o doutor vai te mandar pro quarto. Eu falei pra ela: não tem possibilidade de eu sair daqui. Ele falou ontem pra minha irmã isso. Ela falou: calma, ele tá lá da recepção te acompanhando pela câmera. E ela tirou o respirador em nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória a Ele. Eu consegui, eu venci. Eu consegui ficar sem o respirador. Eu consegui respirar sem ele. Minha saturação ficou normal. Foi tão lindo. Logo ela já veio com as coisas pra me dar um banho, que disse que ia me preparar pra ir pro quarto, que tinha saído a vaga. Eu falei: mas como eu vou pro quarto? Se ele falou ontem que eu tinha que ir 60 dias aqui. Ela falou: Lu, acalma teu coração, só fica em silêncio, pra você não ficar nervosa e teus batimentos subir. Eu fiquei quieta. Em questão de 40 minutos eu tava indo pro quarto. Minha irmã chegou pra visita das 10h20, tirando minha maca, e nem ela entendendo o que estava acontecendo. Eu falei: Lê, tá me transferindo de maca, eu vou pro quarto, Lê. Falei: Lê, você viu, Lê, o que o médico falou ontem? Eu sabia a todo momento que era Deus ali. Aqueles 12 dias que eu fiquei assim, mal, foram 15 no total, que eu me lembro mais ou menos. Eu sentia Deus carregando eu na palma da mão dele, eu parecia uma sementinha. E toda vez que eu ia chorar, ele me acalmava. Ele mostrava pra mim que ia mudar o diagnóstico, que ele precisava de mim aqui na terra ainda, que através do testemunho que ele estava gerando na minha vida, eu ia salvar novas vidas. E foi muito lindo. Eu fui pro quarto, teve a despedida, o Dr. Braz, que era o chefe da UTI, chegou e falou assim: parou a maca. Ele chamou uma moça dentro de uma sala, ela veio. Ele falou: escuta pra ela, parece aquela moça que estava na UTI com o diagnóstico de quem não ia viver? Ela falou: meu Deus, é inacreditável. As enfermeiras tudo em pé dando tchau pra mim. Quando eu saí da porta daquela UTI, que a maca foi andando naquele corredor branco pra pegar pro quarto, eu senti um alívio dentro de mim, que eu senti que eu tava voltando pra vida, que tudo aquilo tinha passado, que Deus me libertou, Deus me deu uma chance.
Enquanto os médicos não davam, ele me deu. Eu fui pro quarto, eu fiquei 2 dias no quarto e eu tive alta para vir para casa. Com a graça e em nome do Senhor Jesus, eu vim para casa. Só que o inimigo tentou me derrubar ainda. 10 dias depois, o médico da coluna fez me internar de volta porque ele não tinha me liberado. Os outros tinham, ele não. Ele insistia que eu não ia andar mais, que eu precisava de cirurgia. Portanto, que eu fiquei 3 meses na cama com colete. Para levantar, tinha que enfiar colete no corpo, no peitoral, assim, nas costas, no pescoço, da cervical. E demorei 3 meses e era cadeira de roda, cadeira de banho. E assim, não desisti da minha fé, por conta própria levantamos no andador, consegui dar os passos e provei que o Deus que nós temos nas nossas vidas é maior do que tudo. Ele deixou os médicos, mas abaixo da mão dos médicos é Ele. Tô passando uma luta já faz 1 ano e 3 meses, vai fazer agora em setembro, porque eu comecei a desenvolver bem, só que no final do ano eu comecei com uma dor, e eu não entendi essa dor, o porquê dessa dor, né? E eu catava e sofria, chorava e fui passada de louca por todo mundo. Vocês não reparam que o meu vídeo não tá saindo tudo certinho? É porque eu não sei muito mexer, mas eu vou aprendendo. Eu comecei a ter dores no joelho, aí fui pro hospital. Eu tinha muito medo de voltar no médico e falar de ter que operar. E eu fiquei de julho até janeiro sem voltar no retorno médico. Quando eu tive essa dor que apertou, que eu já estava com dificuldade para andar no andador, eu catei e fui lá no pronto atendimento, né? E o doutor fez os exames em mim e falou que era uma lesão no músculo. Passou um remédio, mas essa dor não passava. E eu fui cada vez ficando mais debilitada. Quando foi fevereiro, março, a dor foi aumentando. Abril, eu já não aguentava mais de dor, já não conseguia montar mais no carro. A minha perna já não dobrava mais. Comecei a sentir muita dor. Então voltou lá no começo da situação, que a perna não dobrava, que eu precisei de físio, sofri muito, muito para dobrar. Eu tinha voltado do começo. Eu chegava a fazer necessidade na roupa de dor em pé. Um dia cheguei a desmaiar e fui pro hospital. A mesma coisa, fizeram exames e falava que estava tudo bem. Aí passou uns dias, voltamos no meu médico, né? E esse meu médico falou que estava tudo bem comigo, que era minha cabeça. Ele não aceitava que eu tinha dor, ele achava que era da minha cabeça. Que eu dei muito trabalho na UTI. Eu falava, doutor, tá vazando aqui do lado da minha perna. Ele falava que era normal, que era bom vazar. Aí fui com a minha irmã nesse retorno. Voltei pra casa, continuei fazendo fisioterapia e hidroterapia. Eu ia pra fisio mais ou menos bem e saía pior. Até os ambulanceiros falavam, tinha que deitar porque eu não sentava. Não sento ainda, né? Aí fui piorando, voltamos nesse médico. Chegamos nesse médico, eu fiquei dentro do carro, no banco de trás esticada. Desceu meu pai e meu marido lá, explicou pro doutor o que eu tava passando. E o doutor não foi nem lá no carro me ver. Falou assim, é a cabeça dela, infelizmente o acidente dela foi grave, não era nem pra Luellen estar aqui. Ele falou assim, e ela tem que continuar físio e hidro. Aí meu marido tornou a falar do vazamento aqui do lado, ele perguntou se estava roxo, o que estava vazando. Meu marido falou, ele falou que era normal, não passou nada, nenhum tipo de exame. Tornei voltar pro hospital. A mesma coisa. Outro tipo de médico falou que era meus músculos, meus nervos que estavam inflamados. Passou um remédio por 7 dias. Tomei e voltei pra hidroterapia. O que aconteceu? Eu saía de dentro de casa, eu demorava mais de 1 hora para conseguir sair com o andador, com meu pai e meu marido ajudando, e eu nos gritos que eu não conseguia pisar no chão. Chegou na hidroterapia, a mesma coisa, arrastando. Cheguei a entrar na piscina, saí, eu não saí. Meu pai, o ambulanciero, tocou entrar com a maca lá dentro para me tirar. E daí então fui piorando, voltei pro hospital. Meu marido resolveu levar eu lá em Rio Preto, numa clínica. Quando chegou lá, que os médicos fizeram o raio-x, exame em mim lá, eles falaram pro meu marido como que essa moça tava aguentando ficar de pé. Essa moça tá com uma bactéria na perna. E essa bactéria comeu o calo ósseo dela.
Ela tá com o fêmur dela quebrado. Senhor Todo-Poderoso Deus, nem eu entendia, porque nesse meio tempo até minha família me julgou muito. Teve tempo que eles me abandonaram, acreditando que era minha cabeça, que eu não queria me ajudar, mas só eu sabia a dor que eu tinha. Era SAMU direto aqui, ambulância, aquele griteiro para me carregar. Tomava até morfina, medicação e nada cortava. Infelizmente, graças a Deus eu aguentei 1 ano com essa dor e Deus mostrou para esse médico. Agora eu tô esperando uma segunda cirurgia. Vou fazer terça-feira e espero que ocorra tudo bem, que eu fique bem e acabe todo esse sofrimento. Vou ter que abrir a perna tudo de novo, tirar essas hastes, fazer a limpeza, colher o líquido para ver que bactéria que é essa. E eu tenho fé que, para a honra e glória do Senhor, eu vou voltar a ficar de pé e andar novamente.